2010 ficará para a história ou não? Como não sabemos isso, perguntámos a quem possa saber. Ora, Ricardo Cerrado, historiador, 2010 em termos desportivos e acima de tudo futebolísticos, vai ficar para a história? O Campeonato do Mundo ganho pela Espanha ficará na história, mas ficará na história de Espanha, ficará na história do Campeonato Espanhol ou na história do desporto espanhol. Não parece que isso ficará na história do futebol internacional. Da mesma forma que eu penso a Liga dos Campeões ganha pelo Inter, é um marco significativo para o Inter de Milão, é um marco significativo para o futebol italiano. Mas para o futebol internacional isso não parece que seja significativo, que não parece que seja importante ao ponto de mudar a evolução do futebol. Estamos conversados ao nível do futebol internacional e por cá. Está a fazer-se história? Não me parece. Parece-me que o Futebol Clube Porto vai continuar a dominar, como tem vindo a fazer nos últimos 20 anos. Mais perto, agora o Benfica mais perto. O Benfica conseguiu encontrar uma estabilidade financeira, mas, a meu ver, não conseguiu ainda encontrar uma estabilidade desportiva, um rumo desportivo que o consiga pôr no lugar que teve nos anos 60, 70 e, de certa forma, também nos anos 80. E não me parece ter havido algum acontecimento que irá modificar o decurso do futebol português nos próximos anos. Quanto a figuras, o Mourinho ficará para a história, o Mourinho em si. O Pep Guardiola ficará para a história associado a uma equipa espetacular. À semelhança de outras equipas, como o Ajax dos anos 70, o Milão dos anos 90, o Barcelona também dos anos 90, porque são equipas que marcam uma época. E outra figura, na minha opinião, o Lionel Messi, na minha opinião, o melhor futebolista do mundo, o mais espetacular, o mais artístico, de longe, o mais talentoso, o mais genial e, na minha opinião, se continuar assim, estará entre os 10 melhores futebolistas sempre. O investigador leciona História do Futebol Português na Universidade Lusófona, uma disciplina nova em Portugal que pretende responder às seguintes questões. O que é o futebol? Qual o papel do futebol na sociedade portuguesa? Qual o seu processo evolutivo? Porquê esta obsessão, quase esta alienação que os portugueses têm pelo futebol? E eu penso que nós, ao estudarmos o futebol, estamos a estudar a cultura portuguesa, não penso, tenho a certeza, que estamos a estudar a cultura portuguesa e estamos a perceber e compreender melhor o português, a sociedade portuguesa, a história de Portugal. História que passa então também pelo desporto rei.